Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente no nosso canal, embora falaremos também de disciplina, porém disciplina financeira. Já tentou juntar dinheiro, porém teve dificuldade e acabou gastando mais que o necessário? Pois é, eu também já tive, nós todos aqui do canal já tivemos esse problema. No vídeo de hoje do canal Autodisciplina e Liberdade, a gente traz 5 livros que farão com que você melhore aí a sua análise financeira e consiga finalmente ter a disciplina financeira necessária para poder seguir no seu caminho rumo ao sucesso financeiro. E o meu nome, como você já sabe, é Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. E o que é a tão falada disciplina financeira? Todo mundo fala aqui no YouTube, tem vários vídeos sobre esse assunto. Disciplina financeira é você saber quanto ganha, o que gasta, com que gasta e para que gasta. Então, disciplina financeira é para você ter consciência dos seus gastos, saber que você deve investir e que você deve economizar para sempre sobrar dinheiro, não só para você viver. Hoje as pessoas falam em sobreviver, evidentemente as coisas estão num custo muito alto. Entretanto, para você viver bem e também ter um dinheiro para poder investir e nunca passar aquele aperto que todo mundo acaba passando em algum momento da vida. Disciplina financeira é você organizar todo o dinheiro que entra ou todo o investimento que você faz de modo que você não viva no vermelho. Então é clareza no objetivo. Antes do dinheiro entrar, você já saber no que você vai gastar, no que você vai investir e no que você eventualmente vai utilizar para poder, é claro, também brincar, viver, etc. e viajar. E o primeiro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Esse livro foi muito importante para a minha vida. Por quê? Primeiro que ele tem uma leitura muito simples. É um livro curto, um livro escrito há vários anos, quase centenário, e que traz um conceito muito básico, por meio de H-Mesh, que tem uns personagens interessantes, de como se juntar dinheiro de uma maneira mais fácil. E um conceito muito importante desse livro, e que muita gente se esquece, é que ele explica que você não vai conseguir progredir se você for uma pessoa extremamente devedora. A dívida, muita gente fala de rolar dívida, usar como estratégia de investimento. Entretanto, a dívida que ela não é cuidada, que você não tem de fato um cuidado com ela, ela é prejudicial. Então ele ensina você a pagar os seus credores. Uma vez que você organizou a sua vida financeira, você investir pelo menos 10% do seu dinheiro para esse dinheiro multiplicar, e aí ele traz um conceito legal, né? Uma metáfora de filhos. Os filhos do dinheiro são os juros, que a gente vai trazer em outros livros que tem aqui nessa listagem, né? Mas para você trabalhar com os filhos do dinheiro, os juros, deixar que esse dinheiro guardado, os 10%, e aumentar, evidentemente, o percentual, se torne aí um colchão seguro de investimento para você realizar todos os seus sonhos. O nosso segundo livro, aí eu tenho aqui no meu Kindle, Pai Rico, Pai Pobre, de Robson Kiyosaki. Esse aqui é um clássico. Muita gente coloca em descrédito hoje. Entretanto, como a gente está num momento de radicalismo de opiniões, eu o considero um livro muito importante. Também me ajudou a gente aqui do canal. Quem o leu também adotou uma mentalidade extraordinária. Qual que é o conceito principal desse livro? Robert Kiyosaki, ele transmite para a gente uma mentalidade de empreendedorismo. E ele, diferentemente do livro anterior, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele acha que devemos trabalhar assim com as dívidas e que a pessoa que se torna rica, ela se preocupa menos com as dívidas, não em pagar, mas em utilizar a dívida a seu favor. Recentemente o pessoal trouxe isso à tona para poder criticá-lo e dizer que ele é uma pessoa devedora, mas ele já tinha dito isso lá atrás. Esse livro tem mais de 20 anos de quando ele foi lançado, e ele traz aqui uma analogia entre o pai pobre e o pai rico. O pai pobre, aquele que só se preocupava com o emprego, aposentar-se da maneira habitual e viver aquela vida ali limitada. Enquanto o pai rico, ele sempre teve uma mentalidade, embora não estudasse tanto, a mentalidade empreendedora, no qual o dinheiro ele se multiplica quando você aprende que você deve exercer funções, né, de empreendedorismo e de empresariar, que vão trazer aí muito mais receitas e dinheiro para você. Então nem sempre é o conhecimento que vai te trazer aí o dinheiro, mas sim a habilidade que você tem de trabalhar com o numerário, trabalhar com pessoas e trabalhar com projetos e coisas. E o nosso terceiro livro, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Esse livro, ele é formidável, e a gente estava lembrando aqui agora nos bastidores, que ele trouxe uma coisa que eu faço diariamente. A mentalidade que você tem sobre o dinheiro ela é muito importante.
E a ideia do T. Harv Eker é o seguinte, que para você enriquecer, você deve ver o dinheiro de uma maneira totalmente para você enriquecer, não. Para você enriquecer, você deve mudar a mentalidade que você tem sobre o dinheiro. Muita gente acha que as pessoas ricas são culpadas por todo o desastre existente aí ou por todas as mazelas existentes na sociedade. Não é isso. Então, o que eu estava lembrando aqui? É que o T. Harv Eker, ele fala que quando ele encontra qualquer tipo de dinheiro, não importa se é uma moeda, se é uma nota, que ele agradece porque o universo está dando para ele aquela oportunidade, que ele é uma pessoa abundante. Se você não pensar dessa forma, se você achar que o dinheiro ele é um problema, você não vai enriquecer. Porque observe, pessoas geralmente pobres, ou pessoas que são humildes, melhor dizendo, que acabam ganhando na loteria, elas não conseguem lidar com o dinheiro e elas voltam para a quantidade de dinheiro que elas tinham inicialmente e empobrecem muito rápido. Então, para você enriquecer, e esse livro ele vai te trazer isso, para você ter uma melhor educação financeira, para você ter o melhor manuseio do que você tem, você deve primeiro aprender a lidar com as somas que vêm para o seu bolso. Porque senão você vai aprender a repelir o dinheiro. E ele mostra, por A mais B, e até tem aqui na capa do livro, que você vai aprender a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos de pessoas bem-sucedidas. Não é você ver uma pessoa andando de carrão, né, um carro importado, fechá-la porque você acha que ela é uma privilegiada. É você vê-la, admirar e falar assim, um dia eu quero ter essa mesma condição. Então, um baita livro, é um conceito simples, nem tem muito o que dizer, é isso que eu aplico e é isso que mudou a mentalidade. Você deve ver o dinheiro como prosperidade. Nosso quarto livro, Me Poupe, Natália Arcuri ou Natália Arcuri, depende da forma que você quer pronunciar, não importa. Sensacional esse livro. Natália Arcuri tem um canal aqui no YouTube, a gente vai deixar indicado. Indicar onde aqui? Vou colocar aqui. A gente vai indicar aqui o canal da Natália Arcuri para você acompanhar. E ela até fez programas sobre o conceito dela de endividamento, o conceito dela de educação financeira e o conceito dela de prosperidade financeira. Enfim, eu acho essa abordagem da Natália Arcuri importante, assim como o Primo Pobre também tem aqui, porque eles pegam as pessoas na base. Qual base que vocês me perguntam, né? A base que eu digo é que a Natália Arcuri, ela foi estagiária, ela era repórter, se não me engano, da Record, não me lembro, mas ela já contou a história dela. E ela aprendeu desde cedo a lidar com a organização financeira, juntando dinheiro, né, fazendo a reserva financeira dela para poder ter a liberdade financeira que ela tem hoje. Por exemplo, Natália Arcuri, ela, assim como os demais, ela preza que você deve acabar com dívidas de cartão de crédito, não utilizar, porque muita gente fala que você deve utilizar o cartão de crédito a seu favor, mas ela acha que isso é realmente muito prejudicial para as pessoas, porque cria uma sensação, e isso é verdade, de que você tem dinheiro e de repente você não tem uma situação de prosperidade mesmo, que você pode gastar, só que a conta, a fatura, ela chega. Ela explica como montar as reservas financeiras, né? Guardar 30%, 20%, como você deve lidar para poder fazer rendas extras, esse livro ele mostra isso. Como você utilizar, por exemplo, como posso dizer, títulos do governo para poder conseguir o seu dinheiro de maneira mais segura, esses investimentos mais conservador que a gente chama, de renda fixa, CDBs, etc. É um livro muito bom, ele é um livro que vai te ajudar de A a Z a organizar a sua finança desde a base, independentemente do quanto você ganha. O nosso quinto e último livro não poderia deixar de ser A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Esse livro aqui, ele assim, mudou radicalmente a minha concepção de riqueza. Morgan Housel, ele traz esse livro, eu já vou trazer um exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplo. Aqui tem uma história que ele fala que certa feita tinha uma pessoa recebendo um prêmio e falando de dinheiro em um evento, e aí certo momento chegou uma pessoa indiscreta, como sempre tem, e falou assim, você é rico, mas você nunca vai ser tão rico quanto um bilionário, por exemplo. E aí o bilionário, que era um banqueiro, não vou dizer o nome, vocês têm que ler no livro, ele fala assim, olha, mas eu tenho uma coisa que esse bilionário não tem. Aí o cara fala assim, o que é? Olha, eu tenho o necessário, o suficiente. E olha que pensamento formidável, e por isso que esse livro é bom. Geralmente, a questão envolvendo nosso descontrole financeiro é psicológico.
É a forma que a gente vê o dinheiro. A gente é moldado a receber dinheiro, pagar contas e gastar dinheiro, nunca ficar com dinheiro. E ele mostra que, em certo momento, tinha uma pessoa que era muito humilde e quando ela morreu, já com quase 90 anos, descobriu que esse cara ele tinha milhões na conta. De outro lado, ele mostra a questão envolvendo um bilionário, banqueiro. O cara ele gastou o dinheiro dele praticamente inteiro em reformas de casa, opulência, dando festas e tudo mais. Foi preso praticando fraude. Por quê? O dinheiro faz com que você perca seus valores. E isso é muito importante. Se você perder os seus valores, você perde o conceito de razoabilidade. E aí você começa a praticar atos que são considerados, evidentemente, são fraudulentos para poder manter um padrão de vida que você não pode. Psicologia financeira vai te ensinar a ver o dinheiro de uma forma prática, como aplicar o seu dinheiro de uma maneira saudável. E aqui ele não mostra qual investimento é melhor para você, mas o que você deve fazer com o seu dinheiro com base na sua interpretação de vida e com base no que você deve fazer enquanto pessoa com as suas necessidades financeiras. Então, me diz aqui, qual desses livros você já leu? Você tem interesse nesse assunto? Você tem dificuldade de juntar dinheiro e de guardar o necessário? Você já investe na sua vida? Você já investe os valores que você ganha? Você está em qual situação? Comente aqui embaixo. Vamos compartilhar, vamos conversar sobre esse tema que ele é muito importante. Nem sempre a crise do país ela tem que ser a crise que você tem na sua vida. Geralmente a gente utiliza isso como desculpa, quando na verdade nós temos que fazer de dentro para fora uma organização financeira capaz de nos dar uma vida mais confortável sem viver no limite. Pense nisso. Você já possui reserva financeira? Quem já possui, deixe um comentário aqui embaixo. Não possui e pretende fazer? Deixe um comentário aqui também e acompanhe os canais que falam sobre esse tema. Gostou do tema? Fala com a gente que a gente aprofunda ainda mais. E lembre-se, disciplina financeira não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você faz com o que ganha. Não se esqueça disso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilha com quem precisa organizar a vida financeira nesse exato momento e reitero, comente aqui embaixo. E não se esqueça, autodisciplina é liberdade e ela começa quando você entende que o seu sucesso só depende de você. Até o próximo vídeo, pessoal.